outra forma também de Moisés saber dessas coisas é isso ter sido transmitido por tradição oral. Vamos explicar para eles o que é tradição oral, porque isso é realmente muito importante. Muito importante, né? Quem não entende isso acha que, vamos dizer, as histórias dos antepassados eram contadas assim, num jantar ou em qualquer momento solto. E não é assim que funciona. Sabe que esses dias eu estava vendo um podcast, eu não lembro se foi no Inteligência Limitada. Esse não é um podcast de conteúdo exclusivamente cristão, muito embora volta e meia tenha. Nesse dia não era. Eles tinham 3 convidados africanos de fala portuguesa, mas de Angola e Moçambique. Eu acho que 2 eram... Eu não sei, eu sei que era de Angola e Moçambique, não tinha Cabo Verde ali. E eles estavam falando da importância da tradição oral ainda hoje na sociedade africana. Sim, porque a sociedade africana ainda ela tem muito... Analfabetismo, né? Ela tem traços tribais ainda. Isso, aquele traço cultural do respeito aos mais velhos, que são os anciãos, que são os guardiões da história do povo. Isso. Por favor, não interpretem errado quando a gente fala aqui que eles têm traços tribais, como se fosse uma sociedade inferior ou coisas parecidas. O povo de Deus se organizava como... Era tribal, era uma organização tribal. Que, na verdade, até a monarquia era tribal. Aqui, na nossa cultura, hoje em dia, quando se fala tribal, tem uma conotação, às vezes, pejorativa. Não é essa. A conotação aqui de falar de tribos é que é uma sociedade que ela é uma micro-sociedade. Ela tem uma organização local, mas ela não é uma sociedade complexa. Em torno de anciãos, principalmente. Isso, né? Porque na verdade tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma liderança, mas não é uma sociedade complexa, não é uma sociedade grande, né? Então a gente se pegar Abraão, por exemplo, né? Quando ele sai da terra dele, ele ainda é chamado, né? Ele troca o nome de Abrão para Abraão, né? Então a promessa é que ele vai ser um grande povo, mas ali ele conduz de maneira tribal todo o desenvolvimento da sua família. Toda a organização da família, até Saul, né? O primeiro rei, era todo tribal. Exatamente. Era todo tribal. Então não tem nada de pejorativo nessa ideia. Mas sinais tribais, eles dão a entender que não tem uma complexidade, a coisa é muito mais direta, muito mais simples, né? Mas voltando à tradição oral... Isso, falando dessa forma direta de trabalhar, que isso é importante, não existe essa complexidade. Então, a maneira de você transmitir isso é muito importante, gente. Entenda isso. Uma sociedade simples, uma sociedade que precisa ter passado, porque ela precisa saber de onde ela vem, quais são os seus ancestrais, os seus costumes. Ela tem uma grande dificuldade de perpetuar essa história. Então ela tem que criar um mecanismo de perpetuação, de continuidade dessa história. E até a invenção da escrita, e a gente acha que toda a escrita é alfabética como nós temos hoje, mas os hieróglifos não são. A escrita cuneiforme, por exemplo, da Mesopotâmia, elas eram por símbolos, como inclusive hoje as culturas orientais. Nas culturas orientais. Então, Japão, China. Isso, são símbolos que representam Coreia. Ideias, palavras ou coisas desse tipo, tá? Então, essa escrita que nós temos, que nós somos acostumados com o português como alfabética, ela hoje ainda não é realidade em todas as línguas do mundo. No mundo inteiro, não. Né? Então, Exatamente. ainda há línguas como aquelas que eram antigamente de símbolos. Isso. E vejam, os símbolos, mesmo hoje, se você for pesquisar os símbolos chineses e japoneses, muitas vezes eles têm elemento visual da palavra que eles querem simbolizar com aquele símbolo, desenho, aquele desenho. Isso. Exatamente. Pode ser até traços, mas tem um significado por trás, né? Você bate o olho, você lembra da imagem. Isso, os hieróglifos eram assim. Então vejam, para preservar memória, o homem, quando inventou a escrita, ele inventou uma escrita simbólica, que era uma forma de guardar o que aquele símbolo representava. Exatamente. Né? Então, assim, os povos mesmo, assim, bem antigos ou tribais, como eram naquela época, já davam
bastante importância para um registro histórico passado, para que isso não se perdesse com as próximas gerações. Exatamente. A grande questão agora é saber como é que eles vão desenvolver esse mecanismo. Porque quando está falando de fazer desenhos, já é uma evolução desse mecanismo, né? Então a gente tem alguma coisa prévia. Agora pensa, quando não há nem essa escrita simbólica, como é que nós vamos preservar a memória das tradições, culturas e história do nosso povo? Qual o mecanismo, então? Na base da contação de histórias. Então, aqui que está a diferença, porque não é uma contação de história de qualquer forma. Ela é didática. Exatamente. Ela tem que ser didática, porque se eu morrer hoje, você tem um pedaço da história, ele tem um pedaço da história, mas o ideal é que os dois tenham tudo que eu sei de história, os dois têm. Inclusive para não haver alteração da história. Então tem que ter mecanismos realmente muito bem elaborados e que eles sejam travas um para o outro para que não haja modificação, né? Uma das formas, por exemplo, lembra do tempo do vestibular? Não sei, você fez cursinho para vestibular? Isso. Fez? Sim. E como é que os professores volta e meia que eles queriam te dar uma fórmula ou uma regra de acentuação em português ou qualquer coisa? Qual as musiquinhas já. Musiquinhas. Então, as tais musiquinhas. E a gente vai para a prova do vestibular. Não. Eu lembro que um dos meus professores de português pegou aquela música, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, eu sou velho pra caramba. E ele pôs regras de acentuação naquilo, então a gente ficava cantando as mesmas regras, né? Hoje, claro, eu não sei porque aquilo era uma memória que eu precisava para aquele momento, mas se fosse uma coisa crucial que fosse salvar a minha vida, pode ter certeza que eu lembraria disso até hoje. Né? Então, assim, poesia, outra coisa, acróstico, sabe? Sim, isso é uma ferramenta muito interessante, porque você não esquece, é que nem palavra cruzada, né? Isso, vamos explicar para o pessoal o que é acróstico, né? Por exemplo, você quer fazer um acróstico com a palavra amor. Nossa! Com a palavra amor. De alegria, M de maravilhado. E aí vai. Enfim, né? E aí e você grava. Exato, por você causa memoriza disso. Isso. Né? Então há acrósticos na Bíblia. A gente às vezes não sabe disso. Por quê? Porque está em hebraico. Alfabéticos, Isso. Então, quando está numa outra língua, você não tem essa percepção. E não consegue traduzir. E não tem como traduzir, não exatamente. Não tem como você traduzir. Então, por exemplo, o Salmo 119, ele é todo alfabético. Ele não é um acróstico, ele é alfabético. É a mesma ideia, Então, ele vai de Aleph até... Não lembro qual é agora. Tal, acho que é tal, né? Zayn? A última... Não é. Zayn é uma das primeiras. Não, tá certo. Né? Tá enferrujado, né, hebraico? Eu acho que é o tal, eu acho que é. E então ele vai de Aleph até a última e são seções de versículo. Então tem algumas bíblias que põem Aleph, Bet, Gimel, Dalet. E que a gente não entende quando né, lê. O que tá isso? O que é Aleph, Bet, Gimel, Dalet? Normalmente está entre parênteses. São letras do alfabeto hebraico, né? Interessante. Então, e é uma forma de memorizar. Então o Salmo 119, por exemplo, seria um salmo muito fácil de ser memorizado. Agora pensa, em Deuteronômio 6, Deus fala para os pais que eles deveriam repetir a lei para os seus filhos sentados, andando no caminho. Era usando essas técnicas. Exatamente. Tá? Era usando... mas já tinha escrita. Não, tinha escrita, sim, mas eles tinham que ensinar a lei dessa forma. Vamos lá. Esses dias nós estávamos, né, na Turquia com uma família muito amada nossa. Até não sei se eles vão assistir, eu acho que vão. Se assistirem, oi Miguel, nós amamos você, Alice, você também. São nossos amigos que são 2 crianças, tá, gente? Que são nossos amiguinhos lá da Itália, missionários na Itália. E nós estávamos ouvindo uma playlist da Aline Barros, aí de repente começou a tocar as músicas infantis da Aline Barros. E adivinha? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no... Pensa se... Eu te pergunto agora, quem é que estava no barquinho? Pedro, Tiago e João no barquinho. Isso, onde que eles estavam?
No Mar da Galileia. No Mar da Galileia. E o que eles... No Mar da Galileia. Jogar do outro lado. Isso, mas o que eles estavam fazendo primeiro? Pescando. Pescando? Como que você sabe disso? Essa parte da música eu não lembro. Jogaram as redes, mas não pegaram peixe. Lembro sim. Jogaram as redes. Você poderia contar essa história se você só soubesse essa música? É verdade. Você pega e conta a história. É uma forma de memorizar. E é isso que a gente faz com as crianças da igreja. A forma da gente ensinar a Bíblia para as crianças é música. Por isso, gente, música na igreja é muito importante. Quando ela tem letra bíblica, melhor ainda, porque as pessoas memorizam a palavra de Deus. Agora, né? fora ainda tem uma coisa que a gente esquece, é a repetição. Então, normalmente, quando você quer que alguém memorize alguma coisa naquele período, na tradição oral, você conta a história de maneira resumida. Da próxima vez, você vai contar a história resumida de novo, mas com o passar do tempo, você vai acrescentando detalhes que não tinham. Mas como você já sabe a estrutura central da história que eu vou contar, pela repetição, você insere a informação nova com facilidade. Vai chegar um momento que você já sabe toda a história de maneira completa. Da mesma maneira que também a gente faz com criança, quando faz aquele varalzinho. Lembra aquele varal? Muito professor aqui de escola bíblica. Faz sim. Da antiga. Lá da APEC, né? Que trabalha com a turma dos pequenininhos. Que pega um versículo bíblico, por exemplo, coloca tudo num varalzinho com roupinhas recortadas e com palavras. Cada roupinha uma palavra. Até que vai tirando a roupinha. É o mesmo processo ao contrário. Primeiro você estende a roupinha, forma o versículo e vai tirando a roupinha. Depois você vai tirando e as crianças tirando palavras. Decorando. Exato. Então faz o processo inverso. É assim que você faz a pessoa memorizar textos longos, né? Ou histórias longas. Isso. Então, percebam, isso é feito, gente, até hoje pelos judeus com as crianças. Por exemplo, na celebração da Páscoa, mamãe e papai têm que contar a história da primeira Páscoa lá no Egito, envolvendo as crianças em brincadeiras. Isso é uma forma de preservação, não só da história, mas da própria cultura. Então, gente, e se isso existe hoje, em sociedades onde não há escrita, e ainda existe essas sociedades hoje, isso é encarado com muita seriedade. Tá? Nós já contamos até aqui em episódios anteriores a respeito de uma antropóloga que foi fazer o trabalho justamente numa tribo africana, estava lendo Shakespeare, eles nunca tinham visto um livro, ficaram surpresos que isso é uma história para eles é muito importante. Ela estava lendo Hamlet, quando começa a aparecer fantasma, eles dizem, como assim fantasma? Ela diz, não, mas essa história não é de verdade, e eles não querem mais ouvir ela. Sim. Porque eles dizem, vocês contam mentira, então nós não queremos mais te ouvir. Exatamente. Tá? Então, tradição oral para sociedades onde não há escrita é coisa muito séria. Não é quem conta um conto aumenta um ponto. Não existe isso, tá? Tá gostando desse conteúdo? Você pode assistir o episódio completo clicando em alguma parte aqui da tela ou no link da descrição.